Pergunta que eu faço para você: qual é o leite ideal quando a mãe não consegue mais manter o hábito da amamentação? Esse é o assunto de hoje do nosso quadro Viver Bem. E sobre esse assunto eu converso agora com o médico pediatra, Dr. Pedro Conelian. Dr. Pedro, está tudo bem com o senhor? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde. Então eu quero que o senhor responda essa pergunta. A mãe já não consegue amamentar. E aí, qual é a saída? Olha, é uma decisão muito individual, né? De algum tempo para cá, o pessoal tem demonizado muito o leite de vaca, mas não é bem assim, né? O ideal é que a criança, a partir de 1 ano, ela tenha alimentação igual da família. Então ela consiga comer e ela pode comer todos os alimentos que a família já come. Então o leite, seja a fórmula ou seja o leite de vaca, ele passa a ser um alimento complementar. Ele não deve ser o alimento principal. Então o leite de vaca pode ser consumido a partir de 1 ano de idade, o leite e seus derivados, e o ideal é que a quantidade diária não seja tão alta, não seja acima de 2 copos por dia. Doutor, até 1 ano, o senhor falou que o leite não pode ser o alimento principal, é só uma parte. Na verdade, até 1 ano de vida, a gente indica ou o leite materno ou a fórmula. Okay. O leite de vaca, ele não é indicado antes de 12 meses de vida, né? Em alguns casos específicos, a gente até abre uma exceção, mas de maneira geral, ele não é indicado pelo risco na verdade, ele não tem todos os componentes necessários para uma dieta, vamos dizer, saudável da criança. Então o que a mãe deve fazer? Por exemplo, ela não está conseguindo aumentar até 1 ano de vida. Qual é o alimento que ela tem que dar? É a fórmula. O alimento o famoso leite em pó. Isso, né? Não são todos os leites em pó, porque tem realmente o leite em pó, mas é a fórmula infantil de 6 a 12 meses. Né? Essa fórmula mudou nos últimos tempos, doutor? Não, a qualidade das fórmulas ela vem aumentando, né? A qualidade vem melhorando com o tempo, com as pesquisas. O que acontecia muito antes é que a partir de 1 ano a gente tinha composto lácteo, que é diferente da fórmula. O composto lácteo tem alguns aditivos que não são tão bons e não são tão necessários para a saúde da criança. Então, eles eram vendidos como fórmulas, mas na verdade era um composto lácteo e não seria o alimento ideal, não seria a melhor qualidade de alimento. Então, nesses casos, era sim indicado o leite de vaca. Hoje em dia, a gente tem fórmulas que são específicas para a idade a partir de 1 ano. Se a pessoa for comprar antes de 1 ano para alimentar o filho, o que ela tem que ficar atenta no rótulo do produto? Então, tem que estar descrito, geralmente é a fórmula número 2. Então, a fórmula número 2 é de 6 a 12 meses. Ela vai estar vendida como fórmula, então lê fórmula, né, fórmula infantil de 6 a 12 meses. E tem as marcas específicas que vendem nas farmácias, Depois de 1 ano, doutor, o senhor indica, por exemplo, o leite de vaca ou essa fórmula para complementar? Olha, depende muito da família. Então, em termos financeiros, às vezes pode ser que a família não tenha condições de comprar a melhor fórmula. Então, eu indico o leite de vaca. Se a família consegue comprar a fórmula e quer persistir usando a fórmula, não tem problema, vamos continuar com a fórmula. É muito questão de adequar. Tem bebês que, por exemplo, não vão aceitar a fórmula, vão aceitar somente leite de vaca. Então, a gente vai dar o leite de vaca. Tem bebês que vão aceitar só a fórmula e não vão aceitar o leite de vaca, por conta da o gosto, né? E aí você vai manter na fórmula. Doutor, tem diferença daquele leite de caixinha para aquele leite de saquinho? A diferença é principalmente no tempo de armazenamento e conservação. Então, leite de saquinho você deve consumir de maneira mais breve, mais precoce, porque ele estraga mais rápido. E o leite de caixinha ele tem uma maior durabilidade. Então, o que ficar melhor? Se a família é uma família que consome muito leite, está acostumada a consumir aquele leite, não tem problema, o leite de saquinho. Agora, se a mãe estiver amamentando, até que idade ela deve fazer isso? A amamentação? Isso, até que idade da criança ela deve ser amamentada pela mãe? Na verdade, não existe um limite. A recomendação pela Sociedade Brasileira de Pediatria ou por outras sociedades internacionais, a gente tenta manter o aleitamento materno até os 2 anos de idade. É o principal período que a gente tenta manter. Agora, se para a família, para a mãe, para a criança, for legal manter depois dos 2 anos de idade, maravilhoso. E a partir de 1 ano, então, que aí o aleitamento é só uma parcela. Sim. E o restante, deve comer qualquer coisa ou não? Então, tem alguma restrição? A partir de 1 ano, a gente continua não oferecendo alimentos que contenham açúcar. Então, alimentos que contêm açúcar ou adoçar os alimentos, a gente não indica. Então, o açúcar fica fora da dieta até os 2 anos de idade. Alimentos ultraprocessados devem permanecer fora da dieta. Agora, alimentos que a gente prepara em casa, que são minimamente processados, ou seja, as farinhas, né, os grãos processados que viram farinha, receitas, a gente pode tomar o suco. Aí o suco é importante frisar.
de preferência suco natural e não adoçado, inclusive sucos de frutas bem azedas. Doutor Pedro, chocolate antes dos 2 anos de idade pode? Não é indicado. A gente indica somente a partir dos 2 anos de idade pela alta quantidade de açúcar. E nesses 2 primeiros anos de vida a gente está treinando o paladar. Então a gente evita esses alimentos que são hiperpalatáveis, que têm um gosto muito bom, para não viciar, entre aspas, a criança com esse tipo de gosto. É bom evitar o sal? O sal ele pode ser usado, mas em quantidade pequena. Quanto menos, melhor. Doutor, obrigado pela consulta ao vivo aqui com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade. Sempre que precisar, estou à disposição.